Bom, vamos tratar, ainda que rapidamente, acerca de uma recente alteração legislativa que introduziu uma nova forma de identificação criminal no ordenamento jurídico brasileiro, que é a coleta de material biológico para fim de criação de perfis genéticos, ou seja, a identificação criminal por meio do DNA. Pretendo aqui fazer apenas uma breve abordagem, apresentando mais questionamentos do que efetivas respostas. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 58, elencou, dentre os direitos e garantias individuais dos cidadãos, a determinação de que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. A lei que regulamentou esse dispositivo foi a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, na qual se estabeleceu as formas de identificação civil e as hipóteses em que, mesmo civilmente identificado, há a possibilidade de se proceder à identificação criminal. Mais recentemente, a Lei nº 12.654, de 28 de maio de 2012, introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a coleta de material biológico para a obtenção de perfil genético como forma de identificação criminal, prevendo a formação de um banco de dados com tais materiais coletados. Com tais alterações, passamos a ter então 3 possibilidades ou métodos de identificação criminal. 1. Identificação fotográfica. 2. Identificação datiloscópica. E 3. Identificação por coleta de material biológico para a obtenção de perfil genético. Não obstante, a Lei nº 12.654 também alterou a Lei de Execução Penal, introduzindo nesta o artigo 9A, o qual determina que os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990 serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Note-se que o legislador previu a obrigatoriedade de coleta do material genético do agente condenado por algum dos crimes ali elencados, permitindo ainda, no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal, que a autoridade policial, federal ou estadual, possa requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Em linhas gerais, a lei prevê a possibilidade de identificação criminal por meio de DNA, sendo que, em relação aos condenados por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa ou por crimes hediondos, há a obrigatoriedade de coleta de material biológico. Tais informações serão armazenadas em banco de dados de perfis genéticos, assegurando-se o seu sigilo, mas não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais, exceto a determinação de gênero. Tais bancos de dados poderão ser acessados pela autoridade policial mediante prévia autorização judicial. A extração se dará de forma adequada e indolor, e a amostra de material biológico poderá ser coletada de forma coercitiva, tanto na investigação quanto após a condenação definitiva mediante ordem judicial. Para fins probatórios, o código genético será confrontado com amostras de sêmen, sangue, saliva, fios de cabelo, etc., encontrados no local do crime e no corpo ou vestes da vítima, por exemplo, sendo elaborado um laudo pericial. Quanto à finalidade, para o investigado, destina-se à comprovação do fato em análise. Para o condenado ou apenado, naquelas hipóteses referidas, volta-se ao futuro para fins de apuração de fatos que venham a ser praticados cuja autoria seja desconhecida. Apresentados em linhas gerais os pressupostos desta nova lei, questão que surge é se a obrigatoriedade de submissão do condenado à coleta de material biológico para fins de criação de banco de dados de perfis genéticos violaria ou não os ditames constitucionais ou até mesmo as normas internacionais pertinentes ao tema. Como sabemos, um dos grandes princípios que orientam o processo penal é aquele que garante ao acusado o direito de não produzir provas contra si mesmo. É o chamado nemo tenetur si detegere, que significa, de forma literal, nada a temer por se deter. Esse princípio foi previsto na 5ª emenda da Constituição norte-americana, assim como no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no Pacto São José da Costa Rica. Em nossa Constituição, o princípio vem previsto no artigo 5º, inciso 63, como direito ao silêncio, apesar de, em nosso entendimento, o direito ao silêncio constituir apenas uma faceta do nemo tenetur, este mais abrangente. De fato, entendemos que o nemo tenetur si detegere abrange toda e qualquer produção probatória
que exija a participação do acusado, seja a conduta ativa ou passiva, seja o método invasivo ou não. Pois bem, tratado esse panorama, é preciso confrontar os ditames da Lei 12.654 com o referido princípio de ordem constitucional. Me parece bastante problemática a imposição ao acusado, seja para fazer prova de autoria delitiva nos autos do processo a que responde, seja para alimentar banco de dados de perfis genéticos, que poderão ser consultados para a elucidação de casos futuros. Não estaria o acusado sendo obrigado a fornecer provas contra si mesmo? A par de tal discussão, mesmo que considerado válido o procedimento, é importante que se perquira o efetivo valor probatório do laudo pericial elaborado. É verdade que o DNA constitui importante elemento de prova, mas é mais um entre todos os demais que devem ser confrontados nos autos. Temos que abandonar a ideia de uma prova irrefutável, com a verificação e validação, por exemplo, dos métodos científicos empregados, analisando-se ainda a efetiva existência de nexo causal, ou seja, requerer de que forma o material genético foi parar no local do crime e até que ponto isso significa comprovação de autoria delitiva. Muito obrigado.